Olá, meu amigo e minha amiga do curso jurídico, tudo bem com vocês? Sou o professor Michel Knossez, estou gravando esse vídeo aqui para a gente fazer aqui algumas considerações sobre as alterações que nós tivemos nos crimes contra a dignidade sexual que foram feitos pela Lei 13.718 do ano de 2018. Essa lei trouxe algumas alterações, inseriu alguns tipos penais e nós vamos abordar aqui de uma maneira bastante rápida quais foram as primeiras alterações. Primeira alteração, nós temos a inserção de um novo tipo penal na legislação. O artigo 215-A do Código Penal passou a prever o crime de importunação sexual. É importante nós lembrarmos o seguinte: essa lei, ela tem como pano de fundo aquele caso de um homem que se masturbou num ônibus em São Paulo e ejaculou no pescoço de uma mulher que estava dentro desse ônibus. Esse homem foi conduzido até uma delegacia de polícia e o juiz que recebeu esse auto de prisão em flagrante entendeu que esse homem deveria ser libertado, pois no caso não caracterizaria o crime de estupro e sim, na época, a contravenção penal de importunação ofensiva ao pudor, prevista então no artigo 61 da Lei de Contravenções Penais. Pois bem, com essa nova lei, a conduta de importunação ofensiva ao pudor passa a ser titulada pelo crime do 215-A do Código Penal, importunação sexual. Vale lembrar o seguinte: no crime de estupro nós temos o sujeito que obriga a vítima a praticar conjunção carnal ou a praticar ou deixar que com ela se pratique ato libidinoso. Se os senhores e as senhoras lerem o artigo 213 do Código Penal, vocês vão perceber que o artigo 213 ele fala em a praticar a conjunção carnal, a praticar ou a permitir que com ela se pratique ato libidinoso. O que isso quer dizer? No crime de estupro, você, de certa maneira, obriga a vítima, mediante violência ou grave ameaça, a praticar contra a própria vontade ato de cunho sexual, sendo esse ato conjunção carnal ou ato libidinoso. Por outro lado, nós temos que agora, a partir de hoje, dia 25 de setembro, data que entra em vigor a Lei 13.718 de 2018, nós percebemos que a partir de hoje, a conduta de um sujeito que não obriga a vítima a praticar ato de cunho sexual, mas sim pratica atos libidinosos, atos sexuais contra alguém, sem a autorização dessa pessoa e sem obrigar essa pessoa a participar desse ato, passa a ser considerado crime de importunação sexual do artigo 215-A do Código Penal. Notem, e se possível agora até peço para você que assiste esse vídeo, colocar o Código Penal aí na sua tela a partir do artigo 215-A do Código Penal. Notem que o tipo penal fala em praticar contra alguém e sem a sua anuência, ato libidinoso com o objetivo de satisfazer a própria lasciva ou a de terceiro. Portanto, o ato de uma pessoa, de um homem que se masturba e ejacula, por exemplo, nas calças de uma mulher dentro de um ônibus, passa a ser o crime de importunação ofensiva ao pudor. No entanto, se essa mulher, por exemplo, percebe que esse homem está se masturbando, ela tenta se ausentar do local, mas esse homem segura o braço dessa mulher, impedindo com que ela fuja e forçando que ela presencie o ato de se masturbar, a partir desse momento você tem que essa mulher está sendo obrigada a participar desse ato sexual e então passa a incorrer no crime de estupro. Ok? Essa é a primeira alteração que nós temos aqui no artigo 215-A do Código Penal. Além disso, nós tivemos a inserção do artigo 218-C do Código Penal, que é a chamada o porn revenge. Ou seja, nós temos aqui a punição para quem compartilha fotos íntimas de ex-companheiros, ex-companheiras em situações de relações sexuais ou fotos nuas, os famosos nudes. Mas o tipo penal ele é mais abrangente do que isso. Diz o artigo 218-C em oferecer, trocar, disponibilizar, transmitir, vender ou expor à venda, distribuir, publicar ou divulgar por qualquer meio, inclusive por meio de comunicação de massa ou sistema de informática ou telemática, fotografia, vídeo ou outro registro audiovisual que contenha cena de estupro ou estupro de vulnerável. Você percebe num primeiro momento, então, que esse tipo penal ele está punindo aquele sujeito que compartilha ou até mesmo oferece cenas de pessoas que foram estupradas ou vítima ou cenas de estupro de vulnerável, como relações sexuais com menores de 14 anos. Mas também caracteriza esse crime aqui, também caracteriza o crime aqui quando você
compartilha imagens que signifiquem apologia aos crimes de estupro de vulnerável e ao crime de estupro do artigo 213 do Código Penal. E, por fim, temos ainda, aqui a parte, digamos assim, mais interessante desse tipo penal, é aquele sujeito que, sem o consentimento da vítima, compartilha com terceiros cenas de sexo, nudez ou pornografia envolvendo essa pessoa. O grande ponto aqui que chama a atenção é o seguinte: portanto, a partir de agora, por exemplo, aquele namorado que recebe uma foto durante um relacionamento desta namorada, ela estando nua, se houver o compartilhamento sem o consentimento desta, passa a incidir o crime do artigo 218C do Código Penal. Ou seja, teremos caracterizado aqui esse tipo penal. No entanto, o que me chama a atenção também diz respeito ao termo pornografia. Por quê? Porque nós sabemos que há um grande compartilhamento de pornografia, principalmente por meio do WhatsApp. A pergunta que fica aqui é: e se um sujeito, sem o consentimento dos atores profissionais, compartilha com terceiros vídeos de pornografia profissional? Nós poderemos falar aqui na incidência desse tipo penal? Me parece, num primeiro momento, que não. E explico por quê. Parece muito claro aqui que a intenção do legislador é punir justamente aquela vingança de, geralmente, homens contra mulheres que divulgam para amigos e em redes sociais fotos dessa mulher nua em razão de um término de um relacionamento ou por ter acontecido algo que não os agradava. No entanto, no caso da pornografia profissional, o que nós percebemos é que o ato das filmagens, o ato da divulgação desses vídeos, já há aqui um consentimento implícito em relação à divulgação dessas imagens. Portanto, aqui o tipo penal, dentro de uma restrição que deve ser feita, deve ficar restrito a essas hipóteses da vingança pornográfica, ou seja, nas hipóteses em que o sujeito, sem o consentimento, em um clima de intimidade, sem a autorização do compartilhamento para terceiros, esse sujeito acaba compartilhando esse vídeo. No entanto, o compartilhamento de vídeos pornográficos ainda continua sendo uma conduta atípica. Ok? Dando sequência ainda na nossa análise, nós temos aqui também que a lei resolveu, de certa maneira, a polêmica que havia em relação à ação penal nos crimes sexuais. Porque nós temos a nova redação do artigo 225 do Código Penal, que traz para nós o seguinte: o 225 do Código Penal, ele diz que a partir de agora, os crimes sexuais são todos de ação penal pública incondicionada. Apenas para lembrá-los, antes da redação que foi trazida pela Lei 13.718 de 2018, a lei que instituiu agora a regra da ação penal pública incondicionada, o Código Penal tinha como regra o crime de ação penal pública condicionada e nos casos de estupro qualificado pela idade, ou seja, quando a vítima era menor de 18 anos, e nas hipóteses de estupro de vulnerável, você tinha que a ação seria pública incondicionada. Aí surgia a determinada dúvida. E o estupro do 213, praticado contra vítimas que tinham 18 anos ou mais. Nesse ponto, a jurisprudência tinha um debate muito acalorado, justamente por conta da súmula 608 do STF. A súmula 608 do STF dizia que se o estupro era praticado mediante violência real, ou seja, o uso de força física contra a vítima, o crime era de ação penal pública incondicionada. Enquanto que, levando em consideração a redação do artigo 225, antes da entrada em vigor agora da Lei 13.718 de 2018, nós tínhamos que o crime de estupro praticado mediante grave ameaça contra a vítima que tinha 18 anos ou mais era de ação penal pública condicionada. O que nós temos, portanto, agora é que a súmula 608, ela perde a razão de ser, porque a partir de agora, os atos praticados a partir de hoje, 25 de setembro de 2018, passam a ser todos de ação penal pública incondicionada. Essa súmula, portanto, dos atos agora praticados para frente não serão mais motivo, a súmula não terá mais motivo de discussão de sua aplicabilidade ou não. Agora, um ponto interessante aqui é o seguinte: de acordo com a jurisprudência do STJ, nós temos aqui, mesmo nessa parte de ação penal, uma questão da irretroatividade da lei. Então fique atento para o seguinte: se o crime de estupro foi praticado contra a vítima que tem 18 anos ou mais, mediante grave ameaça, me parece que ainda vai ser aplicado o contido na lei anterior, ou seja, ação penal pública
condicionada. No caso do estupro praticado contra a vítima que tem idade igual ou superior a 18 anos, a partir de 25 de setembro, aí sim nós teremos a ação penal pública incondicionada. E para finalizarmos ainda, nós teremos aqui as causas de aumento de pena do artigo 226 do Código Penal. Aqui vem uma questão interessante. Se o amigo aí de casa, a amiga aí de casa está acompanhando esse vídeo, acompanhando com a legislação, perceba que o artigo 226, no inciso 1, ele fala que haverá um aumento da quarta parte se o crime é cometido em concurso de 2 ou mais pessoas. E aí no inciso 4º, ele fala no aumento de 1/3 a 2/3 no estupro coletivo. Atenção! A Lei 13.718 de 2018 inseriu o inciso 4º, o aumento de 1/3 a 2/3, quando nós temos o estupro coletivo, ou seja, o estupro praticado mediante a participação ou coautoria de 2 ou mais pessoas. Pois bem, o que é o grande ponto? Perceba que o inciso 1 do artigo 226 também prevê um aumento de 1/4 da pena em relação a este mesmo fato, um estupro praticado mediante 2 ou mais pessoas. E aí você me pergunta, professor, qual vai ser a solução aplicada aqui? Me parece que a solução que será aplicada aqui será a da revogação tácita. Ou seja, a partir do momento que essa lei entrou em vigor, a partir dos fatos praticados em 25 de setembro de 2018, com a entrada em vigor dessa lei, me parece que a redação do artigo 226, inciso 1, foi tacitamente revogada, passando a ser aplicada, então, a causa de aumento de pena do inciso 4º do artigo 226, a linha A do Código Penal. Ou seja, os fatos praticados, os estupros, os crimes sexuais praticados a partir de 25 de setembro de 2018 passam a ter o aumento de 1/3 a 2/3, pois essa é a redação que entra em vigor, revogando-se tacitamente o artigo 226, inciso 1. E por fim, tivemos também a inserção do artigo no 226, do inciso 4º, a linha B, que fala do estupro corretivo, ou seja, para controlar comportamento social ou sexual da vítima. Ou você percebe então que, por exemplo, aquele marido que, para reprimir um comportamento sexual da esposa, pratica um estupro contra ela para corrigir esse comportamento, nós teremos, além do crime de estupro, na terceira fase da dosimetria da pena, o aumento dessa reprimenda penal. Ok? Com isso, amigos, é um vídeo de esclarecimento, é um vídeo para informá-los dessas novidades que nós tivemos aqui em relação à Lei 13.718 de 2018. Espero ter esclarecido algumas dúvidas que tenham surgido e, claro, nós temos que ficar atentos porque é uma nova lei, a jurisprudência vai ter que se debruçar e teremos novos delineamentos a respeito dos limites desses tipos penais que foram inseridos por essa nova lei. Aproveito para ressaltar também que os amigos que vão fazer o 27º exame de ordem, os amigos que vão fazer os concursos que estão com editais já abertos, essa nova lei não pode ser cobrada, afinal de contas, essa lei não estava em vigor na data da publicação do edital de vocês. Um forte abraço a todos, estamos à disposição para esclarecimento de dúvidas. Até mais, bons estudos, tchau!